Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas nessa noite fria que chega ao Rio Grande do Sul. Ao contrário do Pantanal, aqui as coisas estão geladas. Mas nós vamos tentar aquecer a sua noite com informação e muita análise econômica e política. O Cruzando as Conversas está no ar e você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais. @RDCTV Digital. É só procurar no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Deixa a sua mensagem, a sua participação é muito importante para a nossa audiência. O nosso programa também pode ser assistido e ouvido através do formato de podcast. Cruzando as Conversas agora no Spotify, no Google Podcast, nos demais agregadores e também no site rdctv.com.br, na aba Podcasts. Clique, procure Cruzando as Conversas, faça o download no seu smartphone ou só a hora que você quiser. Mais uma ferramenta da RDC TV, a emissora que tem o digital no seu DNA. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. E também de Badesul. O Badesul valoriza você. O Badesul valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a formação das chapas, candidaturas à Prefeitura de Porto Alegre e também o aumento no preço dos alimentos, que tem gerado uma preocupação muito grande. Inflação é uma temática do momento e nós vamos também tratar disso no programa de hoje. Vamos começar por Porto Alegre. Neste final de semana nós tivemos convenções e já foram oficializadas até aqui 11 candidaturas a prefeito e a vice. A Melanie Rupental fez uma matéria a respeito disso para o nosso programa. Melanie. A corrida pela Prefeitura de Porto Alegre segue a todo vapor. Os candidatos têm até o dia 26 de setembro para oficializar as suas candidaturas. A partir dessa data limite, os nomes podem ser anunciados oficialmente a partir do registro oficial do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Diversos partidos já vêm realizando convenções para anunciar seus concorrentes. Em razão da pandemia do novo coronavírus, parte delas será pela internet, medida autorizada pela Justiça Eleitoral para garantir maior segurança às reuniões. Vamos conferir agora, em ordem alfabética, quais são os pré-candidatos à Prefeitura de Porto Alegre até o momento. A empresária Carmen Flores, que ingressou recentemente no PSC e foi lançada pré-candidata à Prefeitura. O pré-candidato a vice é o ex-goleiro Mazzaropi, que foi campeão do mundo pelo Grêmio em 1983. Candidata em 2018 sob o slogan "A Senadora de Bolsonaro", Carmen diz que pretende defender as bandeiras do presidente na eleição de 2020. O PSOL oficializou a candidatura da deputada federal Fernanda Melchiona para a Prefeitura de Porto Alegre. Ao seu lado, Melchiona terá o ex-árbitro e comentarista esportivo Márcio Chagas como vice. Melchiona destacou a proposta de um programa político de mobilização e de renovação da esquerda. Gustavo Paim, do PP, é o atual vice-prefeito. Chegou a desistir de concorrer à prefeitura. A candidatura do vice-prefeito foi abalada com a desistência do coronel Mário Iqueda, do PRTB, ex-comandante da Brigada Militar, de concorrer a vice na chapa. Além disso, a incerteza sobre a liberação de recursos por parte da direção nacional do PP fez o partido repensar o lançamento de Paim. Ricardo Gomes, atual vereador de Porto Alegre, é vice na chapa. Outro pré-candidato é João Deli. Conhecido pela conquista de títulos mundiais no judô, o ex-deputado federal e ex-vereador João Deli foi confirmado candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo Republicanos.
Seu vice é Fernando Soares, também do Partido Republicanos, e que é delegado. José Fortunati é o pré-candidato do PTB. O advogado já foi vereador, deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito e prefeito de Porto Alegre. O nome do seu vice ainda não foi definido. Juliana Brizola, do PDT, neta do ex-governador Leonel Brizola, é deputada estadual em terceiro mandato. Mestre em Ciências Criminais, foi vereadora de Porto Alegre. Sua vice é Maria Luísa, do PSB, que é técnica em segurança do trabalho e pedagoga. Em uma convenção, a advogada afirmou que um dos seus pilares na sua gestão será as crianças e também a educação. Júlio Flores, do PSTU, como candidato do partido à Prefeitura de Porto Alegre. Ele formará chapa com Vera Rosana, servidora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esta é a quarta vez que Flores sairá como candidato ao Paço Municipal, todas pelo mesmo partido. Manuela Dávila concorre pelo PCdoB. A jornalista foi deputada federal, estadual e candidata à vice-presidência da República na eleição de 2018. Seu vice será Miguel Rosseto, do PT, que é sociólogo e sindicalista. Educação e geração de emprego foram destacados em uma possível futura gestão. Montserrat Martins, do PV, é médico e escritor. Foi candidato a governador em 2010, alcançando a quarta posição mais votada. Seu vice é indefinido. No pré-plano de governo está a divisão de Porto Alegre em 8 prefeituras regionais e a realização de encontros nos bairros. Nelson Marquesan, do PSDB, é o atual prefeito de Porto Alegre e que também sofre um processo de impeachment. Diante disso, a sua candidatura é incerta e deve aguardar as definições legais. Sua chapa segue com indefinições para o nome do vice, já que rompeu relações com o atual vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim. Rodrigo Maroni, do PROS, é deputado estadual e conhecido por sua atuação como protetor de animais. Seu vice será Edelberto Mendonça, também do partido PROS. Sebastião Melo, do MDB, foi vice-prefeito de Porto Alegre, na chapa com José Fortunati. Na última eleição, ele concorreu à prefeitura, mas perdeu no segundo turno para Nelson Marquesan Júnior. Ainda não há confirmação do nome do seu vice, mas as negociações apontam que será alguém do partido DEM. Por fim, Walter Nangenstein, atual vereador da capital, concorre pelo PSD. Seu vice na chapa será João Carlos da Luz Diogo, conhecido como Delegado Diogo, também do PSD. A segurança pública é apontada como uma das prioridades da chapa. Até o momento, são então 13 pré-candidatos na corrida eleitoral de Porto Alegre. As eleições municipais de 2020 estão marcadas para o dia 15 de novembro. Nos municípios onde ocorrerão o segundo turno, a votação ocorrerá em 29 de novembro. O horário da votação foi ampliado das 7 às 17 horas para evitar aglomerações. Devolvo para ti, aí no estúdio Macalossi. Aí então a condensação de informações da Melanie. A única errata que eu vou fazer aqui em relação ao que foi apresentado é que o Ricardo Gomes, apresentado na matéria como candidato a vice do Gustavo Paim, é do DEM e, portanto, foi confirmado agora há pouco como pré-candidato a vice-prefeito do Sebastião Melo. Então, essa é a única errata. Destaques, né? Destaques aqui a matéria da Melanie, que eu acho que é importante. Gustavo Paim tinha chegado a desistir da candidatura, comentei na sexta-feira no portal RDC, foi o assunto político de Porto Alegre no dia, e houve uma mudança no final de semana, e parece que essa mudança foi construída sob a liderança do senador Luiz Carlos Reins. Parece que o Luiz Carlos Reins atuou politicamente dentro do PP para viabilizar a candidatura do Gustavo Paim. Outro destaque que eu considero importante é o fato de que o PT, o Partido dos Trabalhadores, não tem candidato à cabeça de chapa em Porto Alegre, apoia a Manuela Dávila. E isso é representativo da diminuição de importância que o Partido dos Trabalhadores vem tendo aí no cenário público brasileiro, ainda mais se nós considerarmos que o PT foi governo em Porto Alegre por várias gestões, 16 anos à frente da capital gaúcha, e agora apoiará a Manuela Dávila com o candidato a vice, o Miguel Rosseto. Aliás, se eu não me engano, eu acho que é a primeira vez que o PT não tem candidato a prefeito de Porto Alegre.
Né? Então, vocês veem que existe uma quantidade considerável de candidaturas. Porto Alegre sempre tem muitos candidatos a prefeito no primeiro turno. Tem candidato para tudo que é gosto. Né? E a RDC vai trabalhar em cima da análise desses cenários e também na cobertura das eleições, com a participação dos candidatos aqui nos nossos programas. Então, fiquem ligados. A Melanie está me falando que é a primeira vez em 40 anos que o PT não tem candidato a prefeito em Porto Alegre, o que é algo realmente significativo. Né? Muito bem. Então, tá aí. Então, conforme as chapas forem sendo montadas, a gente vai aqui atualizando para vocês essa matéria introdutória, portanto, relativa às pré-candidaturas aqui em Porto Alegre. Lembrando que o prazo ainda não se esgotou e outros nomes podem aparecer aí nos próximos dias. Vamos falar sobre inflação, economia e o aumento do preço dos alimentos. A Melanie também preparou para nós uma matéria a respeito. Melanie, o aumento do preço dos alimentos. Consumidores olham atentos e com espanto os preços que encontram nas prateleiras. Itens considerados essenciais da cesta básica tiveram um aumento no seu preço significativo. Entre esses produtos, o tradicional arroz se destacou como vilão dos preços. O valor da mercadoria disparou nas últimas semanas no Brasil e um pacote de 5 quilos chegou a custar R$ 40 nos supermercados. Especialistas apontam que essa alta ocorreu pela grande demanda causada pela pandemia. A desvalorização do real em comparação com o dólar permitiu que países vizinhos comprassem o produto com mais facilidade, aumentando a disputa pela mercadoria e também o preço para o mercado interno. Para termos uma noção comparativa, enquanto em 2019 o Brasil exportou mais de 269 mil toneladas de arroz, só entre janeiro e agosto de 2020 o montante chegou a mais de 487 mil toneladas. Só entre agosto e janeiro de 2020 o montante chegou a mais de 487 mil toneladas. Isso segundo o Ministério da Economia. O estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor do país e estima semear cerca de 970 mil hectares na safra de 2020 e 2021, um aumento de 3,5% em relação à área colhida na safra anterior. Mesmo com esses números, também há a avaliação de que o preço baixo nos últimos anos também é parcialmente culpado, uma vez que levou ao encolhimento da produção. Diante desse cenário, Bolsonaro colocou o Ministério da Justiça na cola dos supermercados e produtores alimentícios para averiguar se não estava acontecendo a utilização de preços abusivos e incompatíveis com o mercado. O governo descarta, até o momento, fazer uma intervenção como, por exemplo, tabelar os preços. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que os preços do arroz deverão se equilibrar a partir de meados de janeiro, com a safra em Santa Catarina. O arroz acumula uma alta de 19,25% em 2020, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Mas, até que os preços voltem à normalidade para o consumidor, irá precisar de uma dose mais de criatividade dos brasileiros para substituir o tradicional feijão com arroz de todos os dias. Muito bem. Está aí, então, a matéria. E para falar sobre esse assunto, eu convidei 3 pessoas ligadas à área. Guilherme Colim, advogado, que está aqui comigo no estúdio. Guilherme, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, espectadores. Um prazer estar aqui. Muito bem. Participando por videoconferência, o professor e economista Cláudio Maximiliano Branchieri. Professor Cláudio, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Também o Maurício Reis Lima, que é empresário e presidente do grupo Friesp Alimentos. Maurício, bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem. Vou começar pelo Guilherme, que está aqui conosco. Guilherme, como é que tu viu aí esse aumento de preço que pegou todo mundo, pelo menos todo mundo que consome alimento, ou seja, todo mundo? Todos nós. Com as calças curtas. Olha, Guilherme, seria muito fácil falar aquilo que a maioria das pessoas gostariam de ouvir. É muito fácil agradar as pessoas dizendo aquilo que é o previsível e tarifando, ou melhor, avaliando uma circunstância de acordo com a necessidade
ou com anseio. O que eu penso? Preço alto é diferente de preço abusivo. Existe uma grande diferença. Toda ação gera uma reação, e com o mercado não é diferente. Sou advogado, mas eu também percebo a economia, não sou economista, mas eu percebo e vejo a economia, como ela funciona à nossa volta. Primeiro, o arroz é uma commodity, ela tem um preço atrelado ao dólar, e a menos que nós desejemos, que nós voltemos ao passado, ao plano Sarney, quem sabe, com tabelamento de preços, vivemos uma economia de mercado. Segundo, existe a lei da oferta e da demanda, e é isso que acontece quando a produção é deixada de lado, quando a eficiência produtiva é negligenciada. E o Brasil carrega uma ferida de mais de uma década e meia de negligência severa com a produção e com a infraestrutura. Nós tivemos, no século XXI, uma década e meia de estagnação em termos de infraestrutura e estímulos à produção em geral. Portanto, é perceptível, já era antevisto a nossa vulnerabilidade. A variação de preço não foi apenas no arroz, foi em tudo. Arroz, leite, vários gêneros alimentícios e produtos não alimentícios que são consequências da variação econômica. Ao meu ver, existe um cacuete do operador do direito, inclusive, de achar que o texto legal resolve tudo. A questão é que a economia não obedece o direito. A economia ela é influenciada pelas normas legais, mas ela não é escrava dele, a menos que nós voltemos para um sistema econômico diferente do que está sendo aplicado. Muito menos o preço, né? O preço muito não menos, obedece à lei. Muito menos. E aí o que acontece? Eu fiquei apavorado, eu fiquei estarrecido em ver estabelecimentos comerciais sendo multados por preço abusivo, quando aos meus olhos preço abusivo está longe, abuso de preço é algo totalmente diferente do que vemos aí. Preço alto é uma coisa. Pode ser abusivo? Pode ser. Mas o simples fato do preço estar alto é insuficiente, é muito pouco para deduzirmos que ele é abusivo. Existe a questão, a composição de preço, ela é constituída pelo custo de reposição, pelo custo operacional, pelo volume de vendas, por uma série de fatores. Na reportagem foi mencionado a questão do arroz. Uhum. O arroz é uma commodity, o consumidor brasileiro está competindo com o consumidor internacional. É o preço que se paga. É o preço que se paga para termos uma economia liberal, mas liberal até ali, liberal entre aspas, porque o governo não baixa imposto. A metade do preço de quase tudo que consumimos é composto por impostos, por tributos de incidência direta e indireta. O governo atrapalha e prejudica a produção e faz isso de maneira sistemática, pune o empresário, pune quem produz. E outra coisa, a banca paga e a banca recebe. O preço do arroz subiu, o preço do queijo subiu, o preço do leite subiu, o preço de vários produtos subiram, sem dúvida, e o preço de muitos outros caíram. Pergunte para qualquer profissional do ramo imobiliário o que aconteceu com o valor dos aluguéis. A maioria dos aluguéis estão em baixa. Os locatários de imóveis comerciais, imóveis residenciais, estão renegociando, com muita frequência, estão renegociando o valor dos aluguéis para baixo. Então, essa oscilação de preço por produtos e serviços em geral, faz parte da economia que nós deveríamos ter. E quanto à pretensão do governo Bolsonaro, ele, ao meu ver, com perdão da expressão, ele é uma decepção, porque não era a proposta, ele se vendeu como
um candidato liberal. E a pretensão do governo federal intervir no preço no preço final dos produtos vai na contramão do que deveria, vai na contramão da proposta, da imagem que ele tentou construir. Então, a minha crítica ao governo é essa também. Muito bem. Eu gostaria de ouvir o Maurício, que é empresário do setor alimentício, a impressão que ele tem nessa área que está sendo atingida principalmente pelo aumento dos preços. Maurício. Boa noite, Guilherme. Boa noite, pessoal. Então, a situação é mais ou menos assim, igual o Guilherme comentou agora, tendo em vista que a gente tem vamos falar aí, em torno dos últimos 12 meses, o ano passado, em setembro mesmo de 2019, o produtor estava recebendo em cadeia, mais ou menos assim, em massa, em torno de R$ 157,00 a arroba do boi gordo. Hoje a gente já está falando 245 a 250. Então, o que acontece? Teve um aumento de 57% nos últimos 12 meses. E isso foi só, a gente está falando somente na arroba do boi. E o que é o trato principal do boi? O trato principal dele é o milho. Então, a gente estava pagando em torno de R$ 34,00 a saca de 60 quilos há um ano atrás, setembro de 19. Hoje está R$ 58,00. Então, teve um aumento de praticamente quase 70% em cima do milho. E esse aumento hoje, que ele foi visto na prateleira do supermercado, que é na ponta da linha, em torno de 26% só. Então, os empresários, os frigoríficos, as indústrias estão segurando esse aumento, porque se pegar nos últimos 6 meses, as indústrias tiveram o pior resultado que teve, foi nos últimos 6 meses desse semestre, perante os 5 anos. Porque teve um aumento exorbitante no preço da arroba para o produtor, e esse repasse não está sendo dado conta de repassar ele na ponta da linha para o consumidor. Quer dizer, aí teve os consumos alternativos, que foi frango, o pessoal entrou também, aumentou o consumo de peixe. Então, assim, entrou esse consumo alternativo. Mas, principalmente, que a gente enxerga dentro do agronegócio, que até o Guilherme comentou, foi um dos setores que mais sofreu diante desses aumentos muito grotescos. Porque alguns outros setores não sofreram tanto quanto o agro. Porque, às vezes, para um lado, o que pode representar ser bom para o produtor receber mais, o produtor ele vem aí de uma decadência nos últimos 10 anos também, somente empurrando dívida, não dá conta de pagar as contas dele, não dá conta de fechar a conta. O governo sempre tendo que entrar, dando anistia em Pronaf, Pronamp. Então, assim, hoje o produtor está conseguindo pagar essa conta. Então, para o governo federal, em certo ponto, isso é bom, porque ele vem arrastando uma dívida dos produtores durante anos aí, que hoje eles estão dando conta de pagar. Mas, infelizmente, na ponta da linha, que é onde é o consumidor nosso, o pessoal não está dando conta de acompanhar, porque a inflação, nós temos o Dr. Cláudio aí, que é economista, vai falar para a gente aí que a inflação ela não chegou nesse ponto, o salário mínimo não subiu tanto quanto foi esses 57% que teve de aumento nos últimos 12 meses, que a gente está falando na principal proteína, que é a carne. Só que da proteína animal a gente tem tudo, você tem a parte de cosméticos, você tem medicamentos, você tem vestuário. Então, assim, é um setor que hoje, gradativamente, ele está sofrendo muito com essa situação que foi entrando somente em decadência. A gente, nessa última semana, comparação da semana anterior, nós tivemos uma alta de 2,3%. Então, isso não foi repassado ainda para o consumidor. Agora, a grande preocupação que está é até quando vai segurar essa alta dos 57% para poder repassar ela inteira para o consumidor. A hora que essa alta chegar na ponta da linha do consumidor, se hoje o pessoal aí já está achando caro, já está reclamando do preço, que é com razão, vão reclamar mais, vão perder mais consumo, vai ficar mais difícil a situação, vai entrar não só nessa
discussão polêmica que entrou o arroz aí, que entrou pedido para poder congelar preço. Eu estou vendo que também eles vão começar a fazer pedido para congelar preço de carne daqui a pouco. Do modo que está entrando, a gente vê só um cenário oscilante, não está tendo um cenário assim que a gente vai falar assim, não, está sendo estável hoje, pode ter uma estabilidade daqui a umas 2 semanas. Realmente, essa pandemia acarretou vários outros problemas. Então, a gente tem seca, que está uma seca muito grande agora no Mato Grosso, que é o grande fornecedor que a gente tem de gado aqui, Mato Grosso e Goiás. Então, isso está afetando tudo. E aí entrou também, o Brasil hoje tem grandes exportações para a China, que criou-se até o nome Boi China hoje. Ele é valorizado perante o preço normal frigorífico hoje que a gente exporta para a China. Você tem aí 5 até 10 reais, você tem condição de pagar mais o preço da arroba do boi. Então isso tudo interfere no mercado, quando você tem frigorífico mediano, que ele não dá conta de acompanhar esse preço. Então assim, aí o pessoal começa a perder a competitividade. E em cima disso, gera esse grande problema que a gente está vendo aí na ponta da linha. Então quer dizer que Maurício, tu está antecipando aqui o provável aumento no preço também da carne, que impactaria tão logo aumento, seja repassado na integralidade para o consumidor final. Porque hoje está muito centrado nos produtos como já mencionados aqui, o arroz, que se tornou o símbolo dessa elevação recente que atingiu muita gente de surpresa. Claro, quem conhece economia sabe que isso já estava se criando, mas explodiu agora, a polêmica é recente. Sim, e também é o que você acabou de comentar. Essa polêmica também ela vai chegar na carne agora, porque esse aumento que eu comentei com você dos 12 meses, ele está aí para qualquer pessoa que queira ver, só puxar preço de arroba de 12 meses atrás, preço de arroba de hoje, puxa preço de carne 12 meses atrás, que é carne ponta da linha que a gente fala, carne consumidor, e puxa preço de hoje. Então, se você comparar entre um e outro, o aumento está faltando aí 32% para poder igual o preço de um e de outro. Então, esse aumento que vai ter na carne, isso é notório, é certeiro, não vai ter como fugir dele, ou os frigoríficos vão ter que parar, que é o que já está acontecendo aí. A gente viu aí essa última semana, parou 16 plantas já, que não tem condição de acompanhar o preço e não acompanhar o mercado. Infelizmente, vai subir mesmo e é o que, repetindo o que o próprio Dr. Guilherme falou aí, isso é o mercado mesmo, não tem como a gente cercar. Uns setores teve defasagem de preço, que foi o setor imobiliário. O setor do agro, ele entrou no setor de superinflação mesmo. Não teve outra solução. Muito bem, vamos ouvir o Dr. Cláudio Branchieri falar um pouco aí sobre a questão inflacionária que tangencia a elevação desses preços. Também a questão do dólar, que eu acho que impacta diretamente aqui, e os efeitos da crise econômica gerada pela paralisação da pandemia. Cláudio, eu acompanhei um vídeo teu falando um pouco sobre tudo isso. Eu queria que tu pegasse os elementos da fala do Colim e do Maurício e colocasse aí na tua análise. Beleza. Bom, vamos começar pela fala do Maurício, né? E ressaltar o seguinte. Uma cadeia, o arroz não é simplesmente o arroz, né? Ele tem uma cadeia toda produtiva por trás dele. E toda essa cadeia está subindo de preço. Embalagem, o plástico que o arroz é embalado, tudo isso já está aumentando. O grande vilão do aumento no Brasil provavelmente não está no campo, lá na ponta do agricultor, está sim nos preços internacionais dos alimentos que estão subindo, o câmbio. Então você tem dois efeitos aqui que elevam demais o preço internacional, que é o próprio aumento do preço do alimento, mais o câmbio. Junta isso, você tem um aumento de custo aqui, porque todas as matérias-primas subiram, todas, absolutamente todas, embalagem, o frete, o aço, tudo, absolutamente tudo.
Aí você tem esse efeito que está chegando na ponta. Quando o Maurício fala com propriedade, dizendo o seguinte, ó, ainda não chegou na ponta, mas vai chegar, isso também é um fato. Por que a gente pode afirmar com tranquilidade que a inflação, que hoje é medida pelo IPCA, que está ao redor de 2,25%, é uma inflação que, com certeza, num curto espaço de tempo, vai chegar do % da meta e vai passar dele. Porque em economia nós dissemos que existe um preço que antecede, é um indicador antecessor aos índices de preço ao consumidor, que é o que mede o IPCA, que são os preços no atacado. E os preços no atacado no Brasil estão batendo, este ano, 18%. E nos últimos 12 meses, um aumento de 25%. Quem está absorvendo esse custo que não chegou na ponta ainda para o consumidor final? A indústria e os supermercados. Quando o governo do presidente Bolsonaro alega de que eventualmente pode ter preços abusivos por parte dos supermercados, provavelmente ele não deve estar assistindo a divulgação dos balanços dos maiores supermercados do Brasil, cujo lucro é 3% sobre o faturamento. Ninguém que tem 3% do lucro sobre o faturamento, que é a média dos lucros das 500 maiores empresas do Brasil, pratica preço abusivo dentro da empresa, dentro do mercado. A culpa não está nos supermercados. A culpa está... Aliás, Cláudio, desculpe lhe interromper, mas foi o que eu comentei durante a semana passada com algumas pessoas que vieram me perguntar sobre a elevação do preço do arroz, dizendo, não, isso aí as pessoas estão querendo lucrar em cima. Eu falei, meu amigo, nenhum dono do supermercado decide de uma hora para outra elevar o preço do arroz. Isso aí é um efeito econômico. Não é uma questão de escolha do dono do local, da empresa. O preço é definido pelas variações de mercado. Sim, não, você pega o Carrefour, que é o maior varejista do Brasil, em supermercados, o lucro dele é 3,5% sobre o faturamento total. Então, não é fato. O problema não está ali. Isso aí é querer bater, é achar um culpado, mas o que não é o culpado, que são os supermercadistas. O nosso problema efetivamente está no dólar. Obviamente, o choque de oferta provocada pelas medidas de distanciamento. Nós fizemos um programa, Guilherme, eu e tu, no início da pandemia. Isso. Te lembra? Foi a primeira análise econômica sobre a pandemia, foi com você, Cláudio. E a gente disse o seguinte, a gente não sabe o tamanho que vai ser o choque de oferta para saber o que vai acontecer com os preços, mas provavelmente nós vamos ter um processo inflacionário. Não é difícil saber que uma cadeia produtiva é longa o suficiente para você dizer o seguinte, não, agora você pega produtos essenciais, indústria que produz produtos essenciais pode continuar funcionando. Sim, mas defina essencial. Se tu tem uma cadeia longa aqui, e que eventualmente tu pode ter rupturas no meio dela, que é o que aconteceu. Então você acabou você não teve problema daqui a pouco na produção de remédio, mas você teve problema na produção de celulose, que embala o remédio. Então, você teve um choque de oferta que hoje bate nos preços, você tem o dólar que bate nos preços, você tem esse choque de oferta. Ele não é um choque de oferta brasileiro, ele é um choque de oferta global, num período em que a demanda por alimentos se manteve, eventualmente no Brasil até subiu um pouquinho, e aí o resultado é isso que a gente viu. Tá? Um aumento de preços ocasionados por esses efeitos todos. Eles não são fáceis de ser resolvidos e não vão ser resolvidos, muito menos com tabelamento, que é a pior medida possível que o governo pode fazer neste momento, porque nesse momento os preços precisam indicar aos produtores aonde estão as oportunidades para aumentar a oferta, senão como é que eu vou saber? Então, quando o preço do arroz sobe, ele sinaliza para todos os produtores agrícolas, todos os agricultores do país, que ali tem uma oportunidade. Se eu congelo o preço muito baixo, quem vai sinalizar para o mercado que falta arroz?
Por isso que o tabelamento gera escassez. Porque o sistema de preço não funciona. Eu não sinalizo para o produtor que lá existe uma oportunidade que ele deveria aumentar a oferta lá. Está acontecendo isso. Tabelou, tu pega o único indicador sinalizador para os agentes de produtores de escassez. Você pega ele e esconde. Aí as pessoas... É como se eu fosse um piloto de avião navegando sem os instrumentos. Eu só com o céu no horizonte, né? Com a linha do horizonte no fundo. Está errado. Então, o tabelamento não dá. Não são digamos assim, problemas fáceis de se resolver. Eu acho que o Brasil errou a deixar o câmbio chegar a 5,60, a 5,30, assistindo o câmbio sentado em 300 bits de reserva. Isso hoje cobra um preço. A gente sabe que o Guedes gosta do câmbio alto. Uhum. Então, mas eu acho que é um erro. E aí, então, nós temos esse cenário que nós temos hoje. Efetivamente, uma inflação no atacado extremamente elevada. As indústrias, e aí eu volto a dar razão para a fala do Maurício, estão segurando os preços, que ainda não está chegando na ponta, mas acreditem, os gestores vão, porque os gestores começam a enxergar, inclusive, a oportunidade de equalizar margens, porque por um ano eles estão com as margens sendo, digamos assim, baixadas por conta desses efeitos. Muito bem. Rolim, na Argentina nós tivemos tabelamento, né? 300 produtos, basicamente, foram e eles estão muito congelados bem, na Argentina. E eles estão bem felizes lá, né? Com o tabelamento, né? Abastecimento bom. Na Argentina, com o tabelamento de preços, aconteceu o óbvio. Escassez de produção, e aí não tem problema do preço estar alto, porque o produto talvez falte na prateleira. Que é o que nós já aprendemos aqui. Eu era criança na época, mas nós já tivemos essa experiência aqui no Brasil já na época do Sarney. O que acontece? A conta tem que fechar. Nós não podemos avaliar uma situação, julgar uma situação de acordo com a nossa necessidade. Ah, mas eu preciso de tal coisa. A discussão salarial é muito comum. Ah, mas o salário justo é tanto, o salário justo tinha que ser de tanto, tinha que ser de salário quanto, para tal setor, para tal outro. Não, esse não é o salário justo, esse é o salário desejável, desejado, mas se a conta não fechar, a consequência, se não for terrível de imediato, ela será pior ainda mais adiante. Quando o governo tenta forçar algo que não permite ser forçado, o retorno vem e vem pior. E é isso que eu percebo. Nós temos aqui no Brasil a cultura, né? O governo brasileiro tem a cultura de resolver um problema criando outro, de vestir um santo despindo outro. Quando, na realidade, a gente sempre volta na mesma... Quando nós debatemos esse assunto, a gente sempre volta na mesma questão, que é o custo Brasil, o custo de produção. É muito caro produzir aqui. Por que tem empresa brasileira desocupando, né, saindo do Brasil e indo produzir no Paraguai? Não vou nem falar da China. Paraguai, por quê? Porque no Paraguai o custo de produção, o operário paraguaio ganha mais e custa menos. Porque o Estado brasileiro consegue ser um dos mais achacadores, um dos mais cruéis achacadores que tem. E nós sempre temos a tendência de querer resolver um problema sem observar os efeitos colaterais daquela solução. Seja para o combate à pandemia. Economia e saúde têm vasos comunicantes. Só que eu vi estarrecido, em especial nos meses de abril e no mês de março e abril, um movimento fanático, histérico, em que as pessoas diziam a saúde em primeiro lugar, a economia depois a gente vê. Só que a saúde depende da economia também. Nós
nós estamos tendo agora um custo, estamos pagando um preço por uma negligência que aconteceu alguns meses atrás. Não que se não tivesse acontecido aquilo, nossa situação econômica seria fantástica. Claro que não. Mas quando nós permitimos que a economia pare ou quase pare, nós teremos crises em diversos pontos, vários reflexos. E aí ali atrás, quando as pessoas diziam isso, a economia fica para depois, beleza, o depois chegou agora. E aí, neste depois, a saúde e as vidas que se pretendiam preservar com aquelas medidas extremas de março e abril, principalmente, maio também, estão sendo sacrificadas por outras razões. Isso é muito, para mim, é muito cruel, é muito revoltante quando nós vemos que o Estado ele acaba criando mais problemas. A questão do dólar, o Paulo Guedes gosta do dólar alto. Sim, a banda cambial alta. Eu não sou economista, mas pelo que eu sei, a maioria dos economistas não acompanha, não compartilha desse pensamento. Mas vejamos como é que a China fez para que seus produtos dominassem o mundo. Diversos componentes, diversos fatores a China utilizou. A ferramenta cambial foi uma delas. Hoje nós temos uma taxa de juros baixíssima. O que acontece quando se baixa a taxa de juros? Eu pergunto para o nosso colega economista. Não é um vetor que puxa o dólar para cima? E a taxa de juros mais alta não aumenta o custo do Estado? Não é um dos componentes, um dos vetores que prejudicam no desenvolvimento econômico? Esse solavanco, essa redução forte foi exagerada? Trouxe bônus ou ônus? Me parece que sim, me parece que trouxe bônus e ônus. E uma das consequências é uma alta do dólar que pulou de 4 e pouco para 5 e mais de 5,50 agora, reduziu um pouco, em pouco tempo. Como que isso não vai refletir no preço dos produtos em geral? Que não vai? Vou deixar para o Cláudio responder e depois eu passo para o Maurício, que eu quero a análise dele sobre a questão cambial, aí se impacta na área dele, que está profundamente ligada com a questão do preço da carne. Vai lá, Cláudio, a pergunta aqui do Colim. Bom, sim, de fato a correlação é taxa baixa, taxa de juros mais baixa, taxa de câmbio mais alta. Tá? Porque grande parte das nossas reservas são oriundos de investimentos externos, que ficaram extremamente avessos ao risco. E aí foram embora. Então, eu sou um defensor da taxa de câmbio de flutuação livre. Tá? Então, preço é o preço. Quem define o preço do câmbio é o mercado. O problema é que nós tivemos uma taxa de juros baixa. Então, se tu pegar o câmbio, ele já começa a subir desde o ano passado, final do ano passado. E ele extrapola por causa da aversão ao risco por conta da pandemia. Ou seja, todos os recursos investidos em bolsa e renda fixa externos do Brasil e nos outros países emergentes saíram daqui e foram aportar nos Estados Unidos e na Europa. E isso, obviamente, digamos assim, fez com que o câmbio passasse da linha de equilíbrio. Né? E quase fosse bater em 5,60 numa situação surreal, não tem absolutamente nenhum sentido. Todo produtor de commodity que não aproveitou essa onda cometeu um erro estratégico gigantesco. Tá? Então, sim, o preço foi determinado pelo mercado, a nossa taxa de juros contribuiu para tal, mas a aversão ao risco por conta da pandemia também contribuiu. Eu acho que o governo poderia ter feito era eventualmente não evitar um pouquinho nós chamamos em economia de overshooting cambial, né? Essa pulada por cima da linha, porque ele vai estabilizar em 5, 4,80 quando essa crise passar e os investimentos que saíram daqui por conta do risco voltarem. Então, o Guilherme sabe, eu sou o diretor executivo de uma empresa, de uma indústria em Caxias, que fatura faturamento razoável.
Então, eu sei muito das oportunidades que o câmbio traz também. Ele traz custos, mas ele também traz oportunidades. Ele te protege do concorrente externo. Tem uma série de benefícios do câmbio a 5,30. Mas para a inflação, não. E se tu tem uma inflação de custos por conta do câmbio, que reduz a importação, que aumenta a vantagem de exportar, junto com o choque de oferta, tu vai ter um cenário, digamos assim, de inflação bem severo. Deixa eu só dar um indicador para ver do que nós estamos falando. O aumento dos preços no atacado em agosto é o maior desde julho de 1994, a data de estreia do Plano Real. Então, ele é um número impressionante. Maurício, e como é que tu avalia aí a relação preço dos alimentos e o dólar? Então, Guilherme, eu acho que a situação, eu volto a falar, a conta ela tem que ser paga por alguém. Então, como que vai ser que a gente está enxergando essa situação aí? A responsabilidade em cima do governo agora, ela está uma responsabilidade bem maior, principalmente em cima do Paulo Guedes com o Rodrigo Maia, que estão dando entrada na reforma, né? Então, essa reforma agora da parte administrativa, que é a parte onde, vamos falar assim, que lida com os tributos inteiros, eu acho que o governo vai ter que dividir o pão, porque se continuar cobrando uma carga tributária pesadíssima em cima, o consumidor não recebendo esse aumento que a gente comentou aí, que até o Dr. Cláudio falou também, concordou que ainda não chegou na ponta da linha, mas que vai chegar, e a hora que esse aumento chegar, se o governo não dividir o pão com todo mundo, o que vai acontecer? Vai ter escassez de consumo, não vai consumir, e aconteceu dessa forma. Por exemplo, hoje, onde que teve um resultado ilusório para os frigoríficos, foi que aconteceu o seguinte: quando liberou a exportação para a China, que o Brasil habilitou, só foram 12 plantas, depois mais 5, entrou em 17, teve um consumo excessivo com a carne que foi para a China. Então, só que a China consome uma carne com 90% a 95% de carne e apenas de 5% a 10% de gordura, que se a gente fala que somente as carnes, a gente considera no Brasil, chama carne de segunda. Sobra as carnes de primeira, que fica para a gente aqui no Brasil. Entrou a pandemia e aí foi o que aconteceu. Fechou churrascaria, fechou restaurante, fechou isso, fechou aquilo. Então, assim, obviamente o consumo dessa carne ela diminuiu. Não Aliás, tem segredo, a questão do mercado exterior também acho que tangencia, né, Maurício? Porque, se eu não me engano, o volume de carne bovina que foi enviado para o exterior foi recorde no mês de agosto, né? Foi quase 20%. Sim, porque o que é justamente isso que eu estou te falando. É um resultado ilusório, porque o que aconteceu? Os frigoríficos preferiu mandar a carne para exportação, porque a taxa cambial subiu, a gente vê aí que chegou dólar 5,62, então foi lá em cima o preço, então preferiu mandar para fora e ficou com o estoque das carnes que não exporta agarrado aqui no Brasil. Então, assim, aí o que fez? Fez uma regra de 3, vendeu mais caro de um lado, mais barato de outro. Mas a hora que foi bater a conta final da situação, a margem foi lá no chão. Ela caiu muito. Ela é igual, vamos falar aí, acabou de falar, a margem de um Carrefour da vida é 3,5%, a margem de um frigorífico também está nessa área. 3% a 4%, a gente chegou com margem de 6%, hoje está com margem de praticamente 2%, 1,75%, e com um nível de carga tributária pesadíssimo, né? Porque voltou muitos impostos que estavam suspensos devido à medida provisória, que foi Fundo Rural, Senar, muita coisa que estava suspenso, voltou, não no governo Bolsonaro, voltou desde o tempo, governo Temer, e isso aí foi acarretando, foi diminuindo a situação, foi enxugando mais a margem. Então, assim, a hora que chegar a conta que está chegando o compromisso do governo federal agora, ele está muito maior.
Então, se eles não derem um apoio grandioso agora para poder aprovar essa reforma que chegou, até o Rodrigo Maia estava comentando dela hoje, é uma situação que a gente não sabe aonde que ela pode chegar, porque a tendência que está, infelizmente, no mercado, vamos falar do agro, ela é de aumentar preço mesmo. Então, o que a gente vê? A gente vê dois vetores, duas situações. Um subindo o preço demais, que é o setor do agro, e o setor imobiliário, que é esses outros setores que são secundários, caindo o preço demais. Então, assim, como o Dr. Cláudio comentou, teve aumento de preço de embalagem, teve aumento de preço de material de uso e consumo, EPI, tudo teve aumento, porque parou o funcionamento de muitas empresas. A gente ficou sem equipamento para poder trabalhar, ficou sem matéria-primas para poder trabalhar. Então, para a gente poder conseguir essas matérias-primas, a gente teve que pagar mais caro. E acarretou aonde? Perdendo a margem. E aí agora a gente vai fechando as contas e vai, infelizmente, empurrando a conta para um pagar. E aonde que essa conta até então vai chegar para poder pagar é no consumidor. Igual essa ajuda de custo que o governo deu, que custa 50 bilhões por mês, então aonde que vai chegar? Ou o governo vai ter que dar uma ajuda de custo para a população para poder pagar essa conta, ou então vai ter que mexer no bolo, dividir, tirar um pouco de imposto, mudar a carga tributária. Então, assim, essa é uma situação geral onde vai demandar muita atenção, tanto do governo federal quanto da população mesmo, na porta lá, ver os produtos hoje que estão mais caros, optar por outro às vezes, não atentar só nele. Não é culpa do supermercado, não é culpa da indústria que está subindo o preço do arroz, que vai subir o preço da carne, que subiu o preço do óleo de soja também, devido à seca. Então, infelizmente, não é culpa nem do supermercadista, nem da indústria. Então, a gente vê aumento no preço do trigo, a gente vê aumento no preço de muita coisa aí. E isso tudo é demanda do agro, que o agro vinha com essa situação bancando essa conta durante muito tempo. Então, hoje, o agro está pagando a conta dele e o frigorífico está bancando, os frigoríficos, as indústrias, tudo estão bancando essa conta, dividindo com o supermercadista. Porque ele também, se jogar a margem deles lá em cima, eles vão ter produto vencido na prateleira, vão perder também. Então, eles diminuíram a margem, as indústrias diminuíram a margem e a população está sofrendo com essa mesma situação. Então, é a hora, justamente essa é a hora urgente de conciliar a economia com a parte da saúde. Não podia ter deixado a economia de lado e dado atenção somente para a saúde. Tinha que ter levado os dois juntos. A cadeia anda sozinha. Para você comprar um remédio na farmácia, tem que ter o dinheiro. Se a gente chegar na farmácia e pedir um remédio lá, sem ter o dinheiro, o farmacêutico, infelizmente, não vai dar o remédio. Não é responsabilidade dele. Então, como que a economia não caminha junto com a saúde? É uma epidemia, uma pandemia, a gente sabe que essa situação, a gente vê o número de casos, o número de mortes, a gente entende tudo isso. E pede para a população cuidado, pede para a população se precaver, tomar todos os cuidados devidos, mas economia caminha junto, porque se ela não caminhar junto, o que vai acontecer? Ninguém vai comprar o remédio, não vai comprar a comida, vai faltar na mesa. Então, chegou nessa situação, agora é hora de dividir o bolo com todo mundo. Vamos dividir o bolo com o consumidor, vamos dividir o bolo com o governo, com as indústrias, com o supermercado. Vai fazer um fechamento e cortar, infelizmente, corta na carne. Quando chega nessa situação, tem que cortar, não vejo outra situação, porque se fechar as indústrias, se fechar os supermercados, os comércios, a situação piora, vai ser demissão em massa. Então, a gente vê muitos comerciantes, muitas indústrias que tiveram que parar suas operações, aonde que demandou isso tudo que aconteceu. A gente falando de uma inflação aí de 2%, 2 e pouco, mas e agora com essa situação? Onde que a gente vai chegar com ela? Vai Maurício, subir. Vou pedir para te fazer uma pausa aí, a gente vai fazer um intervalo, depois na volta a gente continua discutindo a respeito desse assunto, porque ainda temos elementos a trazer. Um dado importante que eu gostaria de abordar na segunda parte do programa é a questão da inflação
entre os mais pobres, que ficou mais alta do que a inflação entre os mais ricos, o que também é alarmante, né? Mas a gente volta na sequência para também tratar desse aspecto aqui no Cruzando as Conversas. É que nós mais do que estouramos o tempo do intervalo do primeiro bloco, que acabou ficando mais alongado, mas certamente também porque o conteúdo da nossa conversa está aí de altíssimo nível e cheio de informação para o nosso público. Voltamos depois. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Cruzando as Conversas. O primeiro bloco ficou extenso, né, porque o assunto também rendeu e nós ainda temos elementos a tratar nessa segunda parte. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color, atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. No programa de hoje nós temos a participação do Guilherme Colim, advogado, Cláudio Branchieri, economista, e Maurício Reis Lima, empresário e presidente do grupo Friesp Alimentos. Nós estamos falando sobre a alta no preço dos produtos nos mercados e na cadeia produtiva. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da NET e pelas redes sociais @RDCTV Digital em todas as plataformas. Cláudio, olha só, nós lançamos uma pequena enquetezinha aqui no nosso Instagram, perguntando: o preço do arroz deve ser tabelado? Mais de 80% dos que votaram até aqui, a enquete é recente, mas mais de 80% dos que votaram até aqui votaram que sim, deve ser tabelado. Quer dizer, há um vício dirigista que, de alguma maneira, está entronizado em parcela da nossa sociedade. Quer dizer, a decisão política mais fácil de resolver o problema imediatamente, sem levar em consideração a natureza e os elementos que formam o preço, que certamente não incluem a canetada, né? E olha que a tua audiência é elitizada, né? Bom, de qualquer forma, eu já tinha verificado um fenômeno parecido no caso do tabelamento dos juros pelo Senado. Tabelamento dos juros de cheque especial do cartão de crédito. O brasileiro, ele tem essa... O latino-americano em geral, né? Mas o brasileiro também, infelizmente, por conta de todo o histórico que nós temos de tabelamento e de não funcionamento, talvez as pessoas tenham que ter mais de 30 anos para ter vivido 40, eu diria, né? Para ter vivido efetivamente a época dos tabelamentos que nunca funcionaram no Brasil, tá? Que sempre levaram a escassez e, pior, a mais aumento de preço. Então, o efeito sempre é o adverso que se tenta fazer, é evitar o aumento de preço. O resultado prático é uma explosão no preço. Então, aí eu digo também que há um pouquinho de falta de compreensão dos mecanismos da economia, um vício de que o Estado resolve os problemas econômicos através de leis e decretos, o que obviamente não acontece. A economia é um organismo vivo que independe do Estado para funcionar. Os agentes encontram os meios para atingir seus objetivos econômicos, sejam os agentes produtivos ou os consumidores, né? Então, infelizmente, as leis econômicas, elas não são regidas por nenhum... Elas são quase... Eu vou usar um termo assim, quase leis naturais, né? As leis econômicas nada mais são do que o resultado final do comportamento humano na busca de bem-estar e decisões econômicas racionais. Então, tentar evitar esse processo, que é um processo descentralizado, feito por milhões de produtores e milhares de produtores e milhões de consumidores, é uma idiotice monstra e um sinal da arrogância do Estado, que acha que tem o poder e consegue prever os momentos do Estado. Chega a ser ridículo imaginar que isso funciona. Cláudio, aproveitar que a palavra está contigo e apenas lançar o questionamento relativo ao fim do primeiro bloco, porque a inflação que está sendo registrada para as pessoas de mais baixa renda está sendo maior do que a inflação registrada para as pessoas de mais alta renda. Na verdade, para as pessoas de alta renda, segundo o que consta, houve uma deflação de 0,7%. Eu queria a tua análise em relação a isso, porque a inflação ela é um imposto cruel sobre o bolso, principalmente dos mais pobres, sempre.
Mas aí tem muito a ver com o setor de serviços que está parado, né? E que impacta a classe média, média alta e não impacta na classe menos favorecida. Então, sim, hoje tu tem nas classes mais pobres um impacto direto dos aumentos de preço muito mais forte sobre a renda do que a classe média, que está vendo, por exemplo, educação, por exemplo. Que a classe média paga escola privada para os filhos, está na faculdade, coisa que a classe menos favorecida não alcançou ainda. Existe deflação na educação hoje. Né? A deflação na educação no mês de agosto foi o equivalente à inflação do mês de agosto no IPCA, 0,25%. Então, hoje, os menos favorecidos, que via de regra pagam a conta no país, para o bem ou para o mal, classe média e os menos favorecidos, sentem exatamente por conta disso. Mas e a minha leitura é básica. Quando o setor de serviços soltar, e vai soltar, porque as medidas de distanciamento social elas já estão chegando no esgotamento psicológico da população, no esgotamento econômico das prefeituras, já acabou. Foi aquilo que a gente disse há meses atrás, que não havia como manter uma situação dessa por mais que 30 dias. E no fim das contas se manteve por muito mais tempo. Aí nós dizíamos muito assim, a gente sabe como entrar, não sabe como sair. E aí esse é o momento, então agora estamos saindo aos poucos para que aqueles que impuseram as medidas de distanciamento no início, politicamente não paguem o preço que deverão pagar, acredito eu, se eu fosse fazer uma análise política disso. Então hoje tu tem esse freio na inflação para a classe média e para a classe média alta que vai acontecer. O restaurante vai aumentar, a alimentação vai aumentar, turismo está parado. Então, tem uma série de coisas aí que não estão impactando. Passagens aéreas, que já foram o vilão da inflação no final do ano passado. De um mês, está despencando, então vai acontecer. Muito bem. E eu queria trazer aqui para o Colim um elemento, porque todo esse debate sobre tabelamento de preço veio a partir da ação da Secretaria Nacional do Consumidor, né? Que depois teve que descartar, porque pressionado em relação à atitude de notificar as redes de supermercado pelo aumento de preços, teve que se manifestar publicamente descartando o tabelamento. Mas, de qualquer maneira, o fato de a Secretaria Nacional do Consumidor ter feito esse tipo de notificação através do Ministério da Justiça levou muitos PROCONs a realmente não atuarem incisivamente em cima dessa questão. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Assim, eu gostei da fala do Cláudio, que ele usa uma expressão que eu utilizo muito, que é a arrogância do Estado. Quando o governo, ele ventila promover um tabelamento de preços, ainda que ele recue, isso soa como uma ameaça. E no caso do comportamento dos PROCONs, eu vejo aí uma tirania do Estado e do servidor, do responsável por aquele órgão. Quando você está discutindo com alguém um assunto qualquer, aí você apresenta um argumento qualquer e este alguém não considera o seu argumento e para seguir repetindo o que ele falou antes, você não estará vivenciando um debate, uma reflexão, uma discussão. Você estará vivenciando uma imposição muitas vezes sádica e agressiva. E é assim que o Estado dialoga, de maneira tirânica. A composição de preço por um produto, ela não é tão simples. Existe a questão do custo de reposição. Eu comprei esse copo aqui por X para vender por Y, comprei por 10 para vender por 15, que seja, em valores brutos. Aí eu não vendi o copo por 15. E nesse meio tempo, eu percebi que o custo de reposição aumentou, deixou de ser os 10 que eu paguei, passou a ser
os 15 ou talvez mais, eu seria obrigado a aumentar o preço na prateleira, eu, comerciante, seria obrigado a aumentar o preço na prateleira, ainda que eu tenha pago menos, porque o que importa é o custo de reposição. Outra coisa, o empresário tem a sua estratégia de negócio. Na sua estratégia de negócio, ele pode pensar, vou obter um lucro menor em cada produto e ganhar na quantidade. Ou ele pode optar em fazer o contrário disso. Existe até aquele chavão, aquela frasezinha, né? Uma empresa fazia isso como mecanismo de propaganda. É mais barato porque vende mais ou vende mais porque é mais barato? Pois é. Quando o comerciante se depara, quando o empresário se depara com uma circunstância em que ele terá um volume de vendas menor, mas ele continuará tendo de pagar o salário do empregado, continuará tendo de pagar o aluguel, continuará tendo de sustentar o estado paquidérmico que nós temos. Ele terá duas opções. Ele poderá aumentar o lucro do produto individual, uma vez que ele venderá menos. Como ele venderá menos daquele produto, ele terá de aumentar o lucro individual, ou ele correrá o risco de quebrar e demitir o seu empregado, atrasar o salário do seu empregado e causar mais problemas sociais. E quando nós conversamos com alguém e este alguém diz, isso é problema dele. Ah, não, mas isso é problema dele. Quem mandou ele querer ser empresário? Isso é o risco do negócio. Então, tu vais vender copos e aí o teu custo de reposição ultrapassa o valor que estava sendo praticado. Tu tenta aumentar o valor final e vem o funcionário do Estado, vem o funcionário do PROCON e te multa, dizendo que isso é o risco do teu negócio. Tu tem que dar jeito de fazer milagre e vender o produto pelo valor que aquele servidor, que o órgão público acha que é o justo. Sendo que ele... Não é, por que não vai ele lá, então, produzir? Por que o Estado... Eu não estou propondo que o Estado produza, porque o Estado empresário a gente já sabe que é um fracasso. Mas por que o Estado não para de dificultar? Nós estamos tendo aqui, nas eleições, o período de votação não será expandido para evitar aglomerações? Pois é. Aí no comércio o horário é reduzido. Não faz sentido isso. Prejudica todos, prejudica o cidadão, prejudica o comerciante. Todos perdem. Todos perdem. E aí, de algum lugar, tem que sair aquele dinheiro que está faltando sob pena da empresa quebrar. E se a empresa quebrar, todos perderão muito mais. E aí vem o funcionário do PROCON e te multa. Se eu sou empresário e recebo uma notificação dessas, no outro dia, ou dependendo se eu receber a notificação de manhã, eu não espero o outro dia. No turno da tarde já estou me movimentando para entrar com uma ação judicial para anular aquela multa. E outra coisa, existe uma grande diferença, no início do programa eu comecei falando, entre preço abusivo e preço alto. Se agora ocorrer uma tragédia em alguma região e as empresas de material de construção aumentarem o preço da lona em 5, 10, 20 vezes, tão somente porque detectaram uma necessidade específica e urgente de alguém que está numa situação vulnerável, isso talvez não, provavelmente será abusivo. E aí merecerá uma intervenção do Estado. Mas a postura arrogante, autoritária, ditatorial e comunista do governo que pega e notifica e multa e autua uma empresa por aumento de preço, sem querer saber por que aconteceu aquilo, aos meus olhos é trágico. É uma forma sutil de tabelamento. É uma forma sutil de burlar a vedação ao tabelamento de preço. Tu não determina, mas tu obriga ao tabelamento sobre a punição estatal. De maneira subliminar, de maneira sutil, de maneira dissimulada. Maurício, o PROCON já bateu aí ou não? Não, ainda não. Eu queria uma análise tua em relação a essa questão da suspensão de compra de carnes que está acontecendo aí. Isso aí tu acha que impacta também? Vai gerar algum efeito ou não?
Eu creio que sim, porque vai tender os abates a diminuir, né? Então, assim, a gente já viu uma escala, trabalhava com a escala de abate de 10 dias. Hoje essa escala, aí reduziu de primeira mão, reduziu para 5, hoje reduziu para 3. Então, a escala de abate, a gente tem uma previsão hoje de 3 dias apenas do mercado, o que vai acontecer. Então, isso aí levou uma diminuição, sim, da quantidade de carne para a porta, né, da venda, e isso aí vai estar sendo uma reação em cadeia, porque a proteína animal hoje ela está presente em muitos produtos, está presente no setor farmacêutico, está presente no setor escolar, está presente em tudo. Então, a gente tem na parte de PET, né? Então, assim, a gente tem hoje uma diminuição do abate e, consecutivamente, faltando matéria-prima para as outras indústrias, que são a matéria derivada da proteína animal. Então, com essa falta, o preço tende a subir um pouco, porque lei de oferta e procura, está faltando, então aí o pessoal começa a fazer aquele leilão, ó, eu pago mais, eu pago mais, eu pago mais. Então, vai aumentando na ponta da linha e vai diminuindo essa quantidade de produto na prateleira para a população ter acesso. Então, o acesso vai ser um pouco mais restrito, sim, vai diminuir um pouco e, infelizmente, o que a gente vem falando aí, a situação não está boa e ela, infelizmente, pode tender a piorar mais um pouco ainda. No parâmetro importação e exportação, qual que é hoje o percentual do Brasil nesse mercado? A gente hoje tem uma exportação em torno de 47%. Ela está muito alta a exportação dela. Porque tem exportação não só da carne, né? Exportação de couro. Vários derivados dela hoje tá saindo 47%, está indo para essa canalização da exportação. Foram muitas plantas que habilitaram novos para novos mercados, né? Mercado como o europeu, lista geral. Então, assim, está aproveitando essa taxa cambial para fazer aquela balança que eu te falei, a regrinha de 3, para dividir e tentar diminuir o mínimo dessa margem possível, para ela não chegar quase no negativo, chegar a zero, passar para negativo. Que a gente é uma conta simples, né? Igual a gente falando com o Dr. Cláudio falou, ia pegar um balanço das grandes empresas, pega um balanço que a gente tem que publicar ele, analisa o balanço da gente e vai ver a situação como que está. Não é uma situação boa. Então, esse mercado está bastante instável e essa conta está chegando para o consumidor na ponta agora aí. É uma conta que vai todos pagar e demandar um grande apoio do governo em cima disso aí agora. Muito bem. Senhores, nós vamos para a rodada de encerramento. Nós temos aí uns minutinhos aí. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a participação do Guilherme Colim, do Cláudio Branchieri, também do Maurício Reis Lima. E vamos fazer aqui o giro final. Meu caro professor Cláudio Branchieri, obrigado pela participação. Mensagem final. Obrigado. A mensagem final é, por favor, senhor governo federal, não caia no populismo barato. Nós demoramos muito tempo no Brasil para ter um resquício de sistema de mercado. Nem é um sistema de mercado perfeito. Está longíssimo de estar perfeito. Mais perto da América Latina ainda é um sistema de mercado que funciona. Não caia na tentação de criar soluções fáceis para problemas complexos. Não tabele, deixa que o mercado resolve, né? Faça o que tiver até alcance para ajudar os setores, se for necessário. Mas deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho, Cláudio, pelo tempo limite. Mas essa ideia de se zerar o imposto de importação sobre o arroz, tu acha que tem algum efeito? Acho que o efeito é marginal, não é um efeito relevante, porque os grandes produtores, na verdade, de arroz, que é Tailândia, Estados Unidos, Malásia, estão com as produções muito baixas. Índia também estão com produções muito baixas. Então, no caso específico do arroz, é um problema global aí de falta de produto. Muito bem. Obrigado, Cláudio. Tá? Obrigado pelo convite, Macalossi. Estou à disposição. É só te chamar, que tu sabe que eu venho correndo.
Muito bem. Cláudio Branchieri, que foi meu professor, inclusive, na Universidade de Caxias do Sul, quando eu cursava Direito, na cadeira de Economia. Sempre um prazer falar com o professor Cláudio. Maurício, muito obrigado também pela sua participação aí e uma palavra final sobre o agronegócio brasileiro. Tu acha que impacta a questão das queimadas? Tem algum efeito sobre a imagem do agronegócio do país? Com toda certeza, né? Primeiramente, te agradecer o convite aí, né? Agradecer compartilhando o espaço com o pessoal aí, Dr. Cláudio, Dr. Guilherme, com você aí, agradecer a todo mundo. Certamente as queimadas têm o seu espaço, sim, que também está trazendo problema para o agro hoje, né? Que assim, a gente vê que não é só a parte ambiental mesmo, né? Que resulta nesse grande impacto, né? Demanda traz problema para o agro, sim, é perca de problema com o solo, muita coisa que a gente tem aí que vai perdendo. Então, a gente tem que sensibilizar com essa situação toda, né? Então, fazer um apanhado geral aí, a população inteira, né? Pedir. Até porque o agronegócio brasileiro, né, Maurício, sempre foi visto como um agronegócio extremamente sustentável. Quer dizer, com certeza, a produtividade sempre esteve profundamente entrelaçada com a preservação ambiental, sempre. E os produtores agrícolas brasileiros são conhecidos por isso. Sempre andou junto, né? O brasileiro tem essa consciência boa, assim, que ele tem que caminhar junto com a preservação ambiental, né? Atendendo às legislações, às leis. Então, assim, é um convite aí para poder continuar dessa mesma forma, para tentar o Brasil aí a ter uma boa imagem fora aqui, né? A gente continuar como o país que tem maior hoje flora, né? A gente tem uma flora grandiosa aí, né? Tem uma floresta aí muito preservada ainda, então continuar com essa imagem para fora aí, para a gente poder ter um respeito e um respaldo do produto que a gente leva para o mundo inteiro aí, né? Como um respeito de preservação ambiental mesmo. Muito bem, Maurício Reis Lima, empresário, presidente do grupo Friesp Alimentos, falando aí, quem conhece, quem lida com o problema diretamente, quem está no mercado e é um dos grandes do mercado. Maurício, muito obrigado pelo tempo aí dedicado ao nosso programa aqui no Rio Grande do Sul. Espero contar com você em outras ocasiões. Estou à disposição, Macalós. Um abraço, obrigado. Aí então. E por fim, meu colega aqui de bancada, Guilherme Colim. Guilherme, recado final. Obrigado. Eu que agradeço. A minha palavra final para o consumidor em geral, para o cidadão em geral, para todos nós, é buscar educação financeira. Não digo aí que nós conseguiremos, que será possível suprir todas as adversidades da economia com a criatividade e educação financeira individual, mas a educação, o conhecimento, o aprimoramento e a busca pela eficiência da economia doméstica atenua e atenuará os problemas, os dramas econômicos em geral. E para o empresário, em especial para o pequeno empresário, eu recomendo atenção e força contra a arrogância do Estado. O Poder Executivo é conhecido pela sua insensibilidade, mas o mesmo poder legislativo, o mesmo sistema legal que ele utiliza de maneira desvirtuada para atacar quem produz, contempla algumas ferramentas que permitem buscar o judiciário discutir em juízo e questionar essas medidas que nós temos visto, em especial essas últimas que mencionei. E mais, agradeço pelo convite, Macalossi. Guilherme vai estar de volta aqui na sexta-feira, nós vamos falar sobre legislação da família, que eu acho que é importante, alienação parental, uma legislação aí que tem que ser melhor discutida e certamente terá aqui a atenção que deve no nosso programa. Já fica aqui a antecipação do convite para a nossa audiência. Acho que nós tivemos um bom panorama aí da questão inflacionária em relação aos alimentos. Diz respeito ao nosso cotidiano, não podia deixar de ser abordado aqui no nosso programa. Então, novamente, agradecer ao Guilherme Colim pela participação, também ao Cláudio Branchieri e ao Maurício Reis Lima. Nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos com os dados do coronavírus, do dólar e do Ibovespa.
Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor, soluções gráficas, a Portocolor atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Portocolor na sua casa. E Badesul, quem valoriza o Rio Grande, está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. Com este propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Amanhã nós vamos voltar a discutir aqui no programa a reforma tributária, que deve ir à votação na Assembleia Legislativa na quarta-feira. E vamos ter a participação do deputado Thiago Simon e da deputada Anne Ortiz. Então fiquem ligados amanhã às 22h15 aqui na RDC, mais uma análise sobre a reforma tributária estadual, que é um tema importantíssimo e nós estamos falando toda semana sobre a reforma tributária aqui no nosso programa, tanto a estadual quanto a federal. É um tema fundamental. O Rio Grande do Sul tem perdido investimentos, o Rio Grande do Sul tem perdido competitividade e eu quero destacar a matéria brilhante feita pela Melanie Ruppenthal, que trabalha aqui no Cruzando as Conversas, na produção e nas reportagens do Cruzando as Conversas, que teve uma enorme repercussão nas redes sociais sobre a saída da Siemens e também do Dia, aqui do estado, que são duas empresas de tamanho considerável, Dia com mais de 1.000 postos de trabalho perdidos, problemas também relativos à questão da possibilidade de mantenimento dos negócios em virtude da situação tributária. Não são apenas essas empresas que saem do Rio Grande do Sul, nós tivemos casos recentes repercutidos aqui no Cruzando as Conversas, mas eu quero destacar a matéria da Melanie, porque ela foi direto ao ponto, ela foi precisa em analisar o que está acontecendo, e isso tem relação fundamental com a reforma tributária. Então, amanhã, às 22h15, Anne Ortiz e Thiago Simon analisam aqui comigo os cenários da reforma tributária do Rio Grande do Sul. O nosso programa, que pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro, né, TV, e também pelas redes sociais, @RDC TV Digital, em todas as plataformas. Muito bem. Vamos colocar aí os números do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, o mapa das bandeiras. Então, temos aí o mapa das bandeiras atualizado, né, com os números todos. Hoje nós tivemos o final, o número final aí do mapa das bandeiras, a consolidação através da análise dos recursos, né? Nós temos 157.907 casos confirmados, 489 municípios afetados, 145.069 casos recuperados, 4.080 óbitos, 8.758 casos em acompanhamento. A região da Serra Gaúcha, e deve ter mais uma das regiões ali, tinham requisitado, né, a alteração aí da bandeira de vermelho para laranja, e foram atendidas duas dessas regiões. Agora eu não sei qual delas, além da Serra Gaúcha, mas duas dessas regiões tiveram, e nós temos essa situação hoje aqui no Rio Grande do Sul. Vamos aos números do Ibovespa. Ibovespa com uma variação positiva de 1,94%. 100.274 pontos. Importante destacar que as bolsas de valores internacionais hoje também foram resultante, o número, a movimentação financeira das bolsas de valores também foi balizada pela retomada dos testes da vacina da AstraZeneca e de Oxford. E eu falei aqui na semana passada, pode voltar para mim, falei aqui na semana passada no programa que haveria a retomada das vacinas, da testagem da terceira fase da AstraZeneca de Oxford,
tão logo se fizesse a aferição das reações que foram capturadas aí por uma das mulheres que acabou sendo testada, uma reação forte, e precisava se analisar se essa reação tinha vinculação com a vacina em si. Segundo os estudos que foram divulgados, segundo os informes que foram divulgados, não há relação, então a testagem voltou ainda sábado em outros países e aqui no Brasil a partir de hoje, o que obviamente fez com que a Bolsa de Valores se elevasse. Vamos botar os números do dólar, que foi muito mencionado hoje aqui no programa. 5,27 a variação, está aí a variação do dólar no dia de hoje. Então é isso, essas são as informações econômicas aí no final do programa de hoje. Falamos sobre a evolução da inflação no país e o impacto sobre o consumo da população em bens e serviços e também nos alimentos. Nós voltamos amanhã a partir das 22h15. Uma boa semana para todos. Até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color.